Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui. Bem-vindos ao Sábado 14. E hoje eu vou mostrar para vocês 3 aquisições incríveis que eu tenho agora na minha coleção. São riquezas para mim, é uma coisa que me dá orgulho de ter e, bom, eu estou muito feliz com essas aquisições, tá? Vou mostrar uma por uma para vocês, matar algumas curiosidades. Ainda não li tudo, tô lendo um por um, mas quem sabe mais para frente eu não faça uma análise sobre cada conteúdo dentro de cada um desses objetos, que é claro são livros, né? Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, que é o que eu tô lendo. Pânico, da Dark Side, que tem essas capas maravilhosas, né? Bom, eu tô lendo ele, né? Eu tô aqui na página... nem sei. Eu tô... página 77. Mas é um livro muito legal, muito bem ilustrado. Olha só a perfeição disso aqui, gente. Conta várias curiosidades, várias histórias. É muito interessante porque esse livro, até onde eu li, ele fala de como foi que surgiu a ideia de fazer o filme Pânico. Que antes não se chamava Pânico, que antes era a Drew Barrymore, a protagonista, que não tinha máscara definida, não sabiam onde iam filmar, os problemas que eles passaram para filmar numa escola, numa cidade, o desespero, a pressão que o Wes Craven sofria com a produção desse filme e, ao mesmo tempo, a insegurança que ele sentia pelo fato do último filme dele, que foi um vampiro no Brooklyn, não ter sido bem recebido. Então, é uma história muito interessante, que vamos acompanhando, e do começo mesmo, do zero, até a produção do Pânico 1, escalação do elenco, de tudo. Eu tô na parte em que os atores, eles faziam o filme e ao mesmo tempo era como se fosse uma família, porque só eram eles ali com eles. Tem um momento do livro muito interessante que fala que o ator que fez o Randy ficava meio depressivo quando ele não estava filmando, porque ele não tinha ninguém para conversar, ninguém para bater papo. Então, quando não tinha nada para fazer, ele ia andar pela cidade porque estava se sentindo excluído, porque todo mundo estava no set de filmagem. E tem muitos momentos assim, em que o elenco se reunia, ia para um bar toda noite, quando ele estava fechado. Os donos desse bar abriam só para esse pessoal do elenco, onde fizeram uma amizade bem legal ali. Então tem coisas muito legais. Outra curiosidade, eu não estou lembrando agora se é 19 ou 25 mil, mas o Liev Schreiber, o ator que faz o Cotton, ganhou, bora botar por alto, $25 mil só para fazer aquela cena no Pânico 1, da qual ele não falou uma palavra. É só ele descendo uma escada e entrando algemado dentro do carro da polícia. $25 mil só por essa cena. Então, tem muita coisa nesse livro do Pânico, né? Que eu tô lendo, tô adorando. Eu ainda tô no primeiro, mas ele fala de todos os 5 filmes. Como esse livro não é tão recente, não tem do sexto, né? Mas parece que foi lançado um livro falando sobre o sétimo, talvez tenha sobre o sexto. E ele é mencionado aqui. Ele não é tão recente porque estava sendo feito junto com a produção de Pânico 6, né? Foi lançado enquanto o Pânico 6 estava sendo feito, mas é mencionado aqui o Pânico 6 e o Pânico 7, tá? Pois é, Pânico 7 é mencionado, onde eles tentam meio que abordar qual seria as ideias futuras para o sétimo filme, né? E que eles dizem que talvez a abordagem disso venha do passado, do que a franquia se tornou desde o primeiro até o sexto filme. Então, é muito interessante, é muito legal, a leitura é muito boa, eu tô adorando isso. E para quem é fã da franquia, tu vê os atores falando, o ator que faz o Billy falando tal, o ator que faz a Sidney falando tal coisa. É muito legal. Uma curiosidade, por exemplo, tudo nesse livro, gente, tudo nesse livro, até onde eu li, e eu só li 77 capítulos, 77 páginas. Uma curiosidade,
No primeiro filme do Pânico, tem uma moça no banheiro que desdém da Sidney, que fala que ela só quer chamar atenção, que vai ver ela assassina e tudo mais. Essa moça era a namorada do Big na época, e foi ela que incentivou o Big não, o Skeet Ulrich, que é o Big, a fazer teste para ser o Big. Porque até então o Skeet nem queria fazer teste para ser o Big. Foi ela que meio que incentivou ele, sabe? Então, olha só as curiosidades que tem aqui nesse livro com relação à franquia como um todo. E repito, tem dos 5 filmes, não tem do sexto, infelizmente. Mas tem muita coisa legal. Imagens, qualidade de áudio, ó, muito bom. Tá? Pela Dark Side, Pânico. Tá? O segundo livro que eu quero mostrar para vocês, e esse aqui eu vou falar bem rápido, mas meio que se tornou uma decepçãozinha para mim. Tá? Vou explicar por quê. Ironicamente, Sexta-feira 13. Tá? É um livro que eu só dei uma olhada por cima, tá? Ele é bem resumido, ele é resumido, já é ótimo. Ele é bem explicado, tem muito conteúdo também, muita informação, muita ilustração sobre a história do slasher, a ideia do Sexta-feira 13, tudo que vocês imaginarem tem, né? O problema dele, que fez ele se tornar um pouco de uma decepção, é que isso tudo aqui é apenas para falar sobre a origem do Sexta-feira 13 e do primeiro filme. Eu não vi nada falando sobre as sequências. Então é isso que me decepcionou, porque eu gosto de muitas sequências mais que o original. Por exemplo, eu gosto do Sexta-feira 13 parte 4, parte 6, parte 7, parte 8. E aqui só fala do primeiro. Então, para mim, nesse sentido, deixou a desejar. Não que a história seja ruim, não que a leitura seja ruim, a leitura é muito boa, tá? Tem muita informação, muita curiosidade, só que só tem do primeiro filme. A origem da história do Sexta-feira 13, escalação do elenco, problemas que foram passados, tudo que vocês imaginarem, atrelado ao primeiro filme. Então, bom, posso estar enganado, realmente eu dei uma vista por alto. Primeiro eu tô lendo o Pânico. Mas até pelas fotos que se vê aqui, né, é realmente só sobre o primeiro filme. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Não, nem tem muita coisa que mostrar aqui assim, sabe? Por exemplo, no final do livro, temos essa foto aqui, que arremete é uma capa do primeiro filme. E, curiosamente, sábado 14, né? Então, é uma curiosidade. Tem comentários aqui falando sobre outros filmes, né? Não só sobre Sexta-feira 13, tem sobre Halloween, A Casa do Espanto. Talvez eu fazendo alguma correlação à franquia, mas nada demais. Para dizer que não tem nada sobre as sequências, o que podemos dizer de sequência que tem aqui, no final, são os cartazes de todos os filmes. E aí eu tô falando de todos mesmo. Do 3, ó, do 4, do 5, 6, 7, 8, 9, 10, Fred vs Jason e o remake. É isso, sabe? Então, eu gostei da capa, a leitura com certeza deve ser interessante, se for o mesmo padrão de Pânico, mas o que deixou a desejar foi o fato de ser só sobre o primeiro filme, e as sequências ficaram meio que de lado, né? Mas é isso. Também, quando eu der uma leitura, eu faça talvez uma análise sobre o conteúdo desse livro, tá bom? E para finalizar com chave de ouro, né? Ou talvez não, porque Pânico é a minha favorita. Então essa aqui é a chave de ouro. Mas para finalizar minha coleção, esse aqui foi o último livro. Eu ganhei de aniversário. É gigantesco. Para mim, era assim
que devia ser o Sexta-feira 13, é o livro do Chuck, Brinquedo Assassino. Olha só o tamanho desse livro, gente. Era assim que devia ser o Sexta-feira 13. Olha a diferença. Tá vendo? Então, esse aqui, além de ser guindo, né? Como vocês podem ver, a capa. Esse sim, olha aqui. Olha que legal isso, gente. Ele fala de todos os filmes. Pelo menos na olhada rápida que eu vi. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, nem tá perto do final. Página 473. A Maldição de Chuck, ó. Então fala de todos os filmes. Sexta parte. E aí tem desenvolvimento, escolha do elenco. Isso da Maldição de Chuck, que é o penúltimo filme, né? Ainda tem o culto e a série. Gente, é tão novinho que as páginas estão grudadas, ó. Ouviram? Ai, que delícia. Deixa eu ver aqui. Será que tem o culto falando da série? Deixa eu ver. Tem aqui. Peraí. Meu Deus. É que realmente, gente, as páginas estão grudadas. Ó, de novo, ó, escutem só. Peraí. Viram? O livro é bem novo. Ganhei no meu aniversário. Fiquei muito feliz. Eu ganhei basicamente do namorado da minha irmã. E se ele acha que ele vai me conquistar, alguma coisa assim, comprando essas coisas pra mim, espero que ele saiba que ele tá conseguindo muito bem. Sim, aqui ó. Cenas do culto de Chuck. No caso aqui, os 3 Chucks, né? Tem. E da série, tem? Só pra finalizar. Eu acho. Tem. Tem. Sobre a série. Essas cenas aqui, a de baixo principalmente, tem a ver, se eu não me engano, com a segunda temporada do Chuck, né? Então, fala também da série. Então, e aliás, tá aqui, né? Vou mostrar aqui. Chuck, o reinado continua, né? O reinado continua. Então, tem sim falando sobre a série, não muito pelo visto, mas tem. Isso é legal. Então, é um livro bem completo, falando sobre toda a trajetória do Chuck, né? Da evolução dele, dos filmes. Agora bateu até uma curiosidade aqui, porque assim, existe um filme que é pouco falado, que eu adoro do Chuck também. Porque ele é diferente, que é o filme de 2019, o remake do Brinquedo Assassino. Será que eles teriam coragem de colocar aqui? Ou não? Só é a história do Chuck original. Foi feito em 2019. É alguma coisa entre o culto do Chuck e a série, não é? Entre a maldição e o culto. Mas acho que não tem, não. Podem mencionar alguma coisa, mas acho que falar mesmo, assim, que um capítulo inteiro sobre o remake, acho que não tem. Mas não tem problema. Chuck fez isso. Eu acho que não tem, não. Mas é isso, gente. Essas são as minhas riquezas, né, atuais aqui no meu quarto, na minha coleção. Olha só que beleza. Todos os 3 da Dark Side. Pânico, Sexta-feira 13 e Chuck, né? Filmes de terror que eu adoro, que eu acho que qualquer fã de filme de terror deve ter visto pelo menos um filme, e se não viu, pelo menos ouviu falar nesses personagens tão icônicos do cinema, né? Então é isso, galera.
que vocês acharam? Bonito, né? Então, queria só mostrar pra vocês meu orgulho. Até o próximo vídeo. Tchau!